Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodson Vitovics, eu sou analista técnico do Sebrae Goiás. Essa é a sexta edição do Startup Day, agora 100% online. E a nossa próxima palestra terá como tema internacionalização, agora ou nunca. E para falar sobre esse tema, nós temos um convidado mais do que especial, o Gabriel Engel, um apaixonado por ferramentas de colaboração, código aberto e novas tecnologias. Fundador e CEO da RocketChat, empresa fundada em 2015, que hoje é a principal plataforma de comunicação de equipes de código aberto, que permite aos seus usuários conversar com segurança de qualquer dispositivo e ainda oferece opções de autogerenciamento e SaaS. Gabriel, seja bem-vindo e agora é com você. Opa, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pessoal por estar aqui. Então, eu recebi esse convite muito feliz de falar de um assunto que eu gosto tanto e é uma bandeira que eu levanto como empreendedor, que é a parte de internacionalização. E o que eu venho vendo acontecer é um ditado até antigo, né? Que a mudança, primeiro ela vem devagar e daqui a pouco acontece tudo de uma vez. Às vezes precisa de um evento como o que está acontecendo agora, essa pandemia, para ser o catalisador da mudança. Mas é alguma coisa que vem acontecendo já há bastante tempo no mundo, e das pessoas trabalharem remoto, do trabalho distribuído, do tipo de ferramenta e do alcance que as startups e empresas estão tendo com a tecnologia. E agora, com esse novo modo operante, está na hora de todo mundo levar isso a sério. E as consequências desse novo modelo de trabalho acabam sendo também não só uma mudança na maneira de trabalhar como as equipes são organizadas, mas o alcance dos produtos, e é isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Primeiro, eu queria dar um pouco de background sobre o meu histórico. Eu trabalho com TI já praticamente desde antes de entrar na faculdade. Criei minha primeira empresa logo que na época que estava fazendo vestibular. E ao longo da faculdade, quando a empresa que eu criei com meus colegas foi se desenvolvendo, a primeira coisa que me deu vontade de fazer era internacionalizar a empresa. Por quê? Porque eu sempre fiquei pensando, uma coisa que me preocupava bastante como empreendedor, eram os altos e baixos da nossa própria economia, e o quanto, às vezes, se tu está restrito a uma localização geográfica, seja uma cidade, ou um estado, ou até um país, tu está sempre sujeito ao governo, como é que aquela economia está desempenhando, ao que está acontecendo, e o meu sonho era sempre ter uma empresa que tivesse clientes pelo mundo todo. E um evento que aconteceu, que foi o catalisador disso para mim na época, isso lá em 98, foi quando eu criei meu primeiro projeto de open source. Open source, só para o pessoal entender, é quando tu cria um software e o código dele tu deixa aberto para outras pessoas poderem alterar o teu sistema, poderem também contribuir com funcionalidades e utilizar esse sistema da maneira que quiserem. Então, quando a gente publicou o sistema que a gente estava fazendo na empresa para outras pessoas olharem, chamou a atenção de uma empresa lá do Vale do Silício, que achou muito legal o que a gente tinha feito, e daqui a pouco veio fazer uma visita em Porto Alegre para nos contratar, porque acharam que o nível de qualidade do nosso produto estava fora de sério, eles queriam alguma coisa naquele estilo e estavam dispostos a pagar a gente para trabalhar. E foi a primeira vez que eu vi o quanto tu pensar diferente daqui a pouco do modelo que tu tá sendo treinado, às vezes acostumado, né? Que open source é um modelo de negócio muito interessante, que tu libera o teu produto de uma maneira gratuita para outras pessoas utilizarem. Abriu portas e abriu mercados para gente que eu não estava nem esperando que acontecesse, não foi isso o intuito quando eu criei o produto, e estava conseguindo realizar o sonho de levar a empresa para ter clientes no Brasil e clientes nos Estados Unidos. E então, essa foi uma das grandes lições que eu tive logo no início, na primeira empresa que eu criei. E aí, com essa ideia, eu acabei me mudando depois para Londres para tentar abrir uma filial da empresa lá, expandir ainda mais os negócios, né, internacionalmente. E eu falo assim, às vezes as pessoas ficam pensando, né, putz, mas devia ser já uma empresa grande quando foi tentar abrir a filial lá, e na verdade a empresa não passava de, tipo assim, era eu, meus 2 sócios e acho que a gente tinha 3 funcionários. Então era uma empresa de 6 pessoas, mas já tentando se internacionalizar, já tentando achar clientes fora do Brasil,
e as pessoas às vezes ficam pensando, preciso crescer a empresa, dominar o mercado local e depois eu vou ir atacar. Eu acho que isso é nem sempre, ou a maioria das vezes, não é uma verdade, as pessoas já têm isso como uma verdade e nem questionam. E indo morar fora, eu consegui começar a ter clientes lá, começar a expandir os negócios, e foi, então, uma experiência bem positiva de tentar né, fazer algo diferente do que a gente tá esperando. Quando eu morava na Inglaterra, eu acabei depois trabalhando para outras empresas maiores, eu vendi a minha empresa e comecei a trabalhar em outras empresas maiores, e eu comecei a ver o quanto, mesmo empresas grandes lá, estavam já começando a criar uma força de trabalho descentralizada. A empresa que eu trabalhava, a Vodafone, começou a experimentar naquela época com trabalho remoto, e às vezes sempre tem um catalisador, né? No caso, eles estavam mudando de escritório, mudando de cidade, e aí, em vez de forçar todo mundo, todos os funcionários a se mudarem junto com eles, eles falaram assim, faz o seguinte, a gente vai mudar esse departamento inteiro para uma outra cidade, então a gente não vai forçar que todo mundo tenha que vir no escritório o tempo todo, e começaram a flexibilizar a jornada de trabalho da semana, então só tinha que ir no escritório 3 vezes por semana. E às vezes é nesses empurrões, né, nesses eventos que as coisas começam a entender que essa jornada de trabalho remota é possível. E aí eu comecei a pegar cada vez mais gosto por esse trabalho remoto, e quando eu saí da Vodafone e comecei a ver, começar a criar outros projetos, e eu estava ainda morando em Londres, eu vi, cara, eu preciso, cada vez mais tinha clientes e pessoas buscando projetos em volta de mim, onde eu estava trabalhando, e eu queria, de novo, poder contratar gente do Brasil, poder contratar desenvolvedores bons. O câmbio, na época, estava quase 6-1 com a Libra. E aí eu comecei a ver, olha, se eu estou trabalhando remoto e funciona, eu tenho pessoas lá no Brasil que podem estar trabalhando para mim, ajudando a fazer esses projetos, e eu comecei a contratar gente no Brasil, trabalhando de casa, para entregar projetos para clientes na Inglaterra, se aproveitando da conversão cambial altamente benéfica, e aquilo começou a funcionar muito bem, e vou dizer que desde então virou o meu modo operandi, assim, já há mais de década, de que trabalho remoto, trabalho distribuído, pessoas podendo trabalhar em casa, e ainda tu procurar os teus clientes em qualquer geografia onde tu achar que é mais interessante, funciona. E eu comecei a ver que isso começou a se espalhar não tanto só para a parte de software, mas quem faz serviço, né, às vezes de software, mas quem começa a produzir vários outros tipos de produtos digitais ou até não digitais hoje em dia, começou a virar cada vez mais um modelo aceito, conhecido e aceitável. E o que eu acho que está acontecendo? O que ia acontecer nos próximos 5 anos dessa revolução das empresas trabalharem de casa, de poder passar muitas das reuniões. Às vezes, quando eu voltei para o Brasil, eu ainda uma coisa que me incomodava muito era como brasileiro ainda era, pelo menos até agora, apegado à reunião presencial. Porque quando a gente criou a Rocket Chat e começou de novo, aí falar um pouco da história da Rocket Chat. Quando eu decidi criar um produto, que foi o Rocket Chat, a gente decidiu que a gente ia fazer desde o início. Mesmo eu estando morando no Brasil na época, tendo os desenvolvedores sendo a maioria brasileiro, que a gente ia fazer todo o sistema, todo o nosso site, todo o produto, tudo em inglês, e iria, de certa maneira, omitir, né? Assim, não ia tentar fazer, não omitir de uma maneira maliciosa, mas não ia dar muito foco para mostrar de onde era a empresa. A gente ia tentar mostrar que a gente era uma empresa que estava realmente, a geografia não interessava onde essa empresa estava constituída. E até foi engraçado, durante muito tempo as pessoas achavam que o Rocket Chat era uma empresa americana. Às vezes, quando conheciam a gente, algum evento aqui no Brasil, vinham falar com a gente, perguntavam, vocês representam a Rocket Chat lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil? E aí quando a gente dizia, não, na verdade a empresa começou aqui no Brasil, só que a gente sempre fez tudo em inglês, as pessoas ficavam surpresas. Mas o que eu queria dizer que aconteceu? O momento que a gente começou a tratar toda a empresa e todo o nosso produto, nosso site
em inglês e pensar de maneira global, os clientes começaram no mundo todo a utilizar, a baixar, clientes dos Estados Unidos a nos procurar, fundos de investimento americanos, europeus começaram a nos procurar. Então, às vezes é muito mais depende da mentalidade de como a empresa está sendo criada e como ela está focando o marketing, as ações dela e aonde ela quer, de como ela quer se expor, do que as pessoas, do que uma restrição geográfica de verdade. Então, foi uma experiência bem interessante. Então, dado alguns dados hoje em dia, hoje a Rocket Chat tem 98% dos clientes não são do Brasil. O time também, como a gente começou a contratar, hoje mais da metade dos funcionários não mora no Brasil. A gente tem gente no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha, em Portugal, Espanha, China, e não faz diferença basicamente nenhuma, porque isso estava no DNA da empresa desde o início, de que ela foi criada já como distribuída, de que tudo acontecia digital, de que tudo acontecia de maneira não geográfica. Eu acho que o que aconteceu agora, e aí eu tenho até algumas notícias para discutir aqui, por exemplo, só essa semana, a quantidade de empresas grandes como o Twitter, Spotify, Facebook, entre outras, eu tinha anotado aqui mais algumas, que fizeram anúncios de que passaram, o próprio Google, de que a força de trabalho deles agora vai trabalhar de casa e vai trabalhar de maneira distribuída, não só nos próximos meses, mas alguns colocando nos próximos anos, e no caso do Facebook, até dizendo que eles acham que é para sempre, que mais da metade dos funcionários não vai nunca mais voltar para o escritório. Esse modo de operar distribuído virou e está virando o normal. Então, a maneira de fazer negócio, de não estar esperando sempre uma reunião física, de as pessoas agora estarem mais acostumadas a ter dispositivos e ter organização para poder fazer reuniões remotas, fechar negócio remotamente. E isso tudo está representando uma quebra na cultura e na maneira como as empresas funcionam, que não vai mais voltar. E então, assim como cria oportunidade, e por que eu botei o título da palestra, que se a internacionalização agora ou nunca, é porque assim como isso está criando oportunidade para as empresas, quem está criando uma empresa agora ter muito mais chance de internacionalizar e começar a procurar montar uma empresa distribuída, as empresas de fora estão no mesmo cenário. E cada vez mais os clientes daqui agora vão estar no mesmo cenário. Às vezes, se tu tinha alguma vantagem competitiva, às vezes de algum cliente achar, não, mas eu vou fazer com uma empresa daqui porque é fácil de eu ir ali, ser descarastrão, fica fácil de conversar, o dia atrás. Esse tipo de valor agora está perdendo como diferencial competitivo. E assim como o mercado do mundo começa a se abrir para ti, o nosso mercado local está se abrindo mais e mais para o mercado mundial. Então, eu vejo isso às vezes, é uma bandeira que eu falei que eu levanto como empreendedor, é quase que um apelo para que quem tem empresa comece a pensar, mude esse modo de pensar, mude a maneira como estrutura as suas empresas, como tentam fazer negócio com seus clientes, para não ficar preso geograficamente. Porque isso realmente está mudando. Eu vi na questão desde os nossos, na época eu me lembro dos nossos, falar às vezes com fundo de investimentos que não acreditavam em empresas remotas, e agora as maiorias das empresas remotas estão tendo uma supervalorização, e os investidores estão dando um valor para empresas que sabem trabalhar de uma maneira distribuída, quanto, nem eu disse, quanto clientes, quanto CEOs, quanto funcionários. Eu acho que essa é a grande mudança. Então, eu queria convidar todo mundo sempre, quando for olhar para o seu negócio, que consiga pensar. Se eu criar a empresa, tem alguma restrição na maneira de que eu preciso distribuir meus produtos, que eu tenho que estar pensando realmente regional,
desde o início? Será que eu não posso pensar, quando for fazer o meu primeiro site, já pensar no site em inglês, pensar no site internacional, e já quando for pensar em como criar um sistema que vai distribuir ou mandar, desde mandar produto físico ou distribuição digital, já sempre levar em consideração desde o início, fazer isso de internacional. Quando eu for contratar esses funcionários, já que tem tanta gente trabalhando de casa, será que não vale a pena eu contratar pessoas distribuídas pelo mundo inteiro, geograficamente, não só pelo país, mas realmente às vezes em outros continentes, para estarem cobrindo outros fuso horários, outras regiões, outras línguas. Será que a maneira de quando eu vou configurar meios de pagamento, como eu vou receber, se eu começar desde o início selecionando e já filtrando provedores de serviços que aceitem esses pagamentos de uma maneira internacional. E o que eu quero dizer é que se tu pensa em cada um desses detalhes, desde o início, com o pensamento de quem quer cobrir o mundo, primeiro, tu já vai estar competindo numa outra liga, né? Tu vai estar te comparando não mais a só aos teus competidores locais, mas tu vai estar te comparando aos melhores empresas no teu segmento, porque tu vai estar procurando como é que os outros fazem em mercados, ou quem são os benchmarks, né? As referências no teu mercado, e tu vai estar tentando te comparar a eles e não simplesmente achando que o teu diferencial competitivo é a tua posição geográfica. Então, se tu fizer cada uma dessas ações desde o início, o investimento para tu fazer isso depois é muito maior. Para a gente, quando perguntam como é que foi a internacionalização da Rocket, como a gente fez isso desde o início, a gente não teve um período ou um treinamento de internacionalização, a gente não teve que refazer tudo que a gente tinha e quase que reestruturar a empresa, tudo para pensar em internacionalizar, pensar em internacional, porque a gente já tinha feito isso desde o início. Então, a língua das reuniões, dos documentos, dos manuais é inglês. Quando a gente vai tentar falar com o funcionário, contratar funcionário, a gente testa o nível de inglês. Quem não tem o inglês, a gente, né, conseguiu. É claro que não é todo mundo que vai poder oferecer isso, mas oferecer cursos online de aula de inglês para todo mundo, todos os funcionários que precisam, que querem. Então, quanto antes tu, como empreendedor, entender que o caminho é não pensar mais geograficamente como diferencial competitivo e já tentar pensar na tua empresa desde o início, o mais cedo possível. De novo, eu era uma empresa de 3 pessoas né, antes, e a gente já pensava internacional, mais barato vai ser, mais rápido tu vai conseguir te posicionar, mais melhor vai ser a qualidade do teu produto pelo nível de exigência do mercado internacional. Então, é uma série de fatores que vai colocar a tua empresa num outro patamar e tornar a tua empresa muito mais resiliente, né? Os benefícios, quais são os benefícios disso do outro lado? Claro, além de tu poder contratar nos lugares certos, muitas vezes é muito mais fácil de contratar a pessoa certa para aquela posição que tu precisa, se tu não está restrito geograficamente. Tu, às vezes, consegue pagar salários melhores, porque daqui a pouco tu pega pessoas que não moram no centro, nas capitais, e moram no interior, então o que tu está disposto a pagar, daqui a pouco é muito mais, tem muito mais valor para a pessoa que mora em outro lugar do que quem mora no grande centro, mora em São Paulo, mora mesmo em Porto Alegre ou numa outra capital, onde daqui a pouco o custo de vida é mais caro. Então, tu consegue ter uma maior força de trabalho, às vezes pessoas que estão dispostas a trabalhar mais tempo, porque não tem que fazer, não tem que perder 1 ou 2 horas do dia em trânsito, né, indo e voltando, o custo de transporte. Tu consegue, se tu se distribui em outros países, anular todas essas flutuações cambiais e econômicas. Tu consegue acabar te protegendo contra o que está acontecendo em cada país. Então, tem essa série de benefícios que é importante que as pessoas não subestimem.
e levem a oportunidade, levem a sério a opção de criar uma empresa internacional desde o início. E agora, mais do que nunca, porque é o que as empresas no mundo todo estão começando a fazer, dado que a gente está vivendo numa situação onde quase todo mundo, os escritórios estão fechados e as pessoas não estão se encontrando, então praticamente as empresas tiveram que virar distribuídas da noite para o dia. E acho que também uma outra maneira sobre isso, quem tem empresa de software ou quem tiver produtos digitais, também pense em modelos de negócio diferentes, e aqui eu gostaria de falar da parte de código aberto, como sendo uma alternativa de distribuição de produto. Às vezes, quando as pessoas pensam, open source, o código aberto quer dizer que é de graça, quer dizer que tu está simplesmente dando o teu produto de graça, não significa isso, significa que tu está dando uma versão do teu produto de graça. E tem um que eles chamam de freemium. Tu não está abrindo mão dos direitos autorais do que tu está fazendo, tu continua sendo dono do produto. E esse modelo de negócio que tem crescido muito internacionalmente, que é tu tem uma versão que eles chamam de Open Core, que significa assim, que seria como se fosse um coração aberto, mas o cerne aberto do produto, onde a versão básica do produto é realmente gratuita e de código aberto para todo mundo participar, mas grandes empresas e não só grandes empresas, porque médias também, para eles o gratuito às vezes não serve. Por quê? Porque o gratuito não tem um suporte, não tem uma garantia de funcionamento. Então, muitas vezes eles usam o gratuito para testar aquela aplicação, mas vão atrás depois de querer comprar o suporte, querem pagar por aquilo para ter certeza de que vão estar ganhando um produto no nível do que eles precisam. Então, as pessoas têm que pensar sobre esse modelo de negócio, às vezes, de open source, e tem outros similares em outros tipos de produto, que tu está, na verdade, oferecendo valor antes de pedir algo em troca. E com isso, tu consegue uma penetração de mercado muito maior. A gente tem alguns dos nossos maiores clientes hoje em dia, são empresas tipo o Credit Suisse, que começou a utilizar o nosso sistema na versão gratuita, na versão de código aberto, para fazer um teste de um projeto, e quase um ano depois de estarem utilizando o sistema e estarem vendo valor e estarem já provado que era aquele sistema que eles queriam utilizar, nos procurar para dizer, olha, a gente agora quer passar para o próximo nível do produto. A gente quer mais funcionalidades que vocês têm na versão paga e quer poder participar e ajudar o desenvolvimento do produto daqui para frente. Então, acaba virando que o open source muitas vezes é uma excelente porta de entrada, é uma excelente maneira de fazer um market fit, de ter uma relação saudável com os clientes e com a comunidade que usa o teu produto. Tu recebe muita inovação, a gente recebe dezenas de melhorias que vêm da comunidade por dia, do mundo inteiro participando, são milhares de programadores melhorando o nosso produto e ajudando a gente a evoluir. E existe, sim, um caminho para depois comercializar isso, porque quando chega o produto se vira algo de muito valor para uma empresa, ela prefere ter uma relação comercial, porque isso traz segurança, isso traz certeza para ela de que ela vai ser atendida e de que o produto vai continuar evoluindo. E isso vai muito junto com essa parte da internacionalização que eu estou falando. Eu acho que eu preciso tentar botar esses dois tópicos, porque, de certa maneira, acho que no Brasil não existia tanto essa cultura de código aberto, de pagar por alguma coisa que é de graça, mas se tu leva o teu produto para fora do país, é um modelo de negócio já bem estabelecido. E nos Estados Unidos e na Europa existe já uma cultura muito grande de começar com open source e depois as empresas procuram pagar pelo aquilo que elas estão utilizando e realmente querem esses contratos com SLAs, nível de serviço e etc. Então, não fiquem pensando que open source é só uma via de mão única, onde só entrega.
Não, é uma estratégia de distribuição e de inovação extremamente eficiente que está ganhando o mundo de inovação e tecnologia, não só de software, mas às vezes até de hardware, e veio para ficar. Então, acho que se eu pudesse resumir as coisas mensagens que eu queria deixar, que ficassem sementes plantadas, acho que na cabeça dos empreendedores que estiverem escutando, internacionalizar agora. Se estiver criando empresa, já cria ela internacional. Tenta pensar em tudo, pensando já com uma empresa, uma estrutura internacional, desde a escolha da linguagem que tu for fazer o site, das pessoas que tu for trabalhar já ter uma mentalidade internacional, os sistemas para organizar a empresa que sejam sistemas distribuídos, investir em maneira de tu falar com teus clientes que não dependa da geografia, cria uma empresa já internacional. Isso vai fazer toda a diferença em quão rápido tua empresa vai acelerar, em quão rápido tu vai receber investimentos, se for o caso que tu for buscar, em quão rápido tu vai tá listado entre os produtos na tua categoria, né, entre os melhores. Isso vai te abrir várias portas. E sobre o modelo de negócio, hoje o mundo é cada vez mais colaborativo. Tenta pensar numa maneira de envolver o teu cliente, os teus usuários na produção do produto, na criação do que tu está fazendo. Isso o mais cedo possível. Isso é o open source. É tu juntar as pessoas que estão usando na criação daquilo que elas estão utilizando. Então, se tu puder abrir os desenhos, os projetos por uma comunidade, tenta criar um amor em volta do projeto e pessoas que vão estar, às vezes, torcendo por ti, vão estar falando sobre ti, vão estar tentando usar, em vez de simplesmente te mandar um feedback, vão tentar melhorar o produto e te mandar já a versão melhorada, te mandar já como é que o produto deveria funcionar. Isso é o poder transformador e eu realmente acredito e vejo como sendo o modelo de negócio que vai prevalecer nesse mundo pós-pandemia e era algo que já vinha acontecendo e que só acelerou. Então, internacionalizar agora ou nunca. Se vocês não internacionalizarem, quem estiver vindo de fora, as outras empresas vão fazer e vão vir tomar o mercado de vocês. A geografia não é mais um diferencial competitivo como era. E sobre isso, eu queria deixar aqui a minha disposição para conversar sobre o tema. Podem me procurar em LinkedIn, Twitter, ou mandar e-mail, pode me achar na página do site da empresa, do rocket.chat, /time, tem lá os dados de contato do time, e quiser levar esse assunto à frente. É uma bandeira é um assunto que eu adoro falar, e é uma bandeira que eu tento trazer para o mundo de empreendedorismo, porque o Brasil, pelo seu tamanho continental, ele tem esse lado que acaba fazendo as pessoas se contentarem em conquistar o nosso mercado, porque é um mercado muito grande, né? É uma das maiores economias do mundo. Então, às vezes, só criar uma empresa no nosso mercado já pode criar uma empresa muito grande e acaba fazendo com que as pessoas achem, não, só fazer alguma coisa no Brasil já é o suficiente. Mas não é esse o ponto. É todo a linha de pensamento de quando tu quer criar uma coisa internacional vai te colocar numa trajetória muito mais acelerada e acesso a outras coisas que não teria. Então, uma comparação que faz às vezes é com o Brasil, com Israel. Por que Israel tem tanta empresa unicórnio e criou tantas empresas de tecnologia grande, tendo tão menos gente? E um dos fatos é isso, é uma economia tão menor que as pessoas já criam qualquer coisa lá pensando que a economia local não é o suficiente para a empresa conseguir ter sucesso ou virar um unicórnio, ter o tamanho que eles querem. Então, todo já é por padrão, tu acaba pensando, eu preciso criar alguma coisa internacional porque eu não tenho um mercado local grande o suficiente. E aí o Brasil, como tem um mercado local grande, as pessoas acabam pensando diferente e colocam numa trajetória que a princípio é mais fácil, mas no longo prazo é muito mais difícil. Enfim, fica aqui o convite.
Quem quiser conversar sobre isso comigo, é um dos temas que eu mais gosto de conversar. Eu posso falar sobre tudo que a gente fez, como funcionou, como é que foi a trajetória do Rocket Chat, como é que a gente buscou investidores fora, como tudo isso aconteceu. E, mais uma vez, agradeço o tempo de vocês, de me escutarem, e desejo a todos aí fiquem saudáveis, segurem firme, que do outro lado disso tudo acontecendo vai ser eu realmente acredito que a gente vai ter um mundo melhor, mais distribuído e mais resiliente do outro lado, e com algumas mudanças de valores, acho que da sociedade para melhor. Então, obrigado e boa sorte, e tenha um bom resto de evento. Abraço. Acabamos agora de finalizar o ciclo das palestras nos palcos temáticos. O que isso quer dizer? Que a nossa próxima programação vai ser o nosso palco principal. Como que você acessa essa programação? Você tem que sair dessa sala que você está, volta para o ambiente gamificado, e lá no ambiente gamificado você acessa a parte de plenária. Acessando a parte de plenária, você tem acesso ao nosso conteúdo. E qual que é o conteúdo agora das 16 horas? A gente tem um super bate-papo com ninguém mais, ninguém menos que Marta Gabriel e Gil Giardelli. E para segurar essa super dupla, a gente precisa de uma super mulher. Então aí eu convido a Leandra. A Leandra é a nossa gestora de startups do Sebrae Mato Grosso do Sul. Vocês acompanharam aí durante o dia uma série de sotaques de tudo que é lugar do Brasil, dos nossos gestores, apresentando cada uma das palestras que vocês acompanharam. E a Leandra, mais um desses sotaques. Então, Leandra, você segura aí esse rojão agora, porque os dois não são fáceis não, hein? E até daqui a pouquinho para você que tá aí em casa. Até mais!